nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, por segunda vez vos faço a gravação. Não sei o que aconteceu de errado, mas provações dos últimos dias. Meditemos o Evangelho, onde seguimos uma vez mais. Ontem esqueci de me referir a isso. Jesus que está na sua oração sacerdotal, no momento de sua despedida, em oração por aqueles que deixará. Escutemos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, Jesus começa olhando para o céu. E o que isso já tem a dizer para nós? Primeira coisa, nos recorda que o nosso auxílio vem do Senhor Deus e de ninguém mais. Que nós necessitamos da sua proteção e pedimos a sua ajuda. Assim, Jesus, olhando para o céu, nos recorda para onde devemos de olhar, pedindo auxílio para continuar o nosso caminho com Ele. E Jesus reza, falando da questão da unidade. Ele vê a ameaça à unidade dos seus discípulos. E vemos que inicia a oração dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Necessitamos continuamente sermos guardados em Deus. E aqui, nome é na pessoa, na união, na intimidade com Deus. E devemos de compreender que para que isso aconteça é necessário também o nosso sim. Deus quer nos guardar e nos proteger, mas nós queremos? Nós damos este consenso para que o Senhor realize esta proteção e nos guarde debaixo de sua proteção? E devemos de compreender que a unidade vem a partir disto, a partir do estarmos guardados no Pai e no Filho, pelo Espírito Santo. Não podemos e não conseguiremos formar uma verdadeira unidade se não for desta maneira, como consequência de estarmos guardados no Pai. Vemos ainda que Jesus ora por nós, como sacerdote, cujo ministério santifica as almas e não olha para si próprio. Assim deveria de ser o nosso ministério sacerdotal, nós padres. Mas recordemos que parcialmente isto também está presente no sacerdócio comum dos fiéis. E Jesus, então, está com este olhar para que as almas se santifiquem, preocupado
para que não se percam aqueles que o Pai lhe deu. E ao pedir ao Pai que sejam guardados, o que pede Jesus? Que sejam guardados nele pela clareza da fé, unidos na ortodoxia, isto é, no reto pensar, na reta fé, e não na ortopraxis, que é a reta ação. Devemos de compreender, em uma palestra, uma vez, a pessoa que estava dando a palestra disse que leu o livro de um marxista que dizia o seguinte: é muito fácil unir as pessoas numa ortopraxis, no mesmo modo de ação, porque cada um pensa de um modo diferente, é impossível conseguir que as pessoas pensem da mesma maneira. Isso realmente é impossível para os homens. É uma coisa que só é possível para Deus e que só é possível através do Espírito Santo. Então é isto que Jesus está rezando e pedindo para nós. A nossa ação virá a partir da ortodoxia, da reta fé, do reto pensar, que somente pode nos dar o Espírito Santo, um pensar igual a todos em relação à fé. E nós temos compreendido a fé da igreja. Para isso, no Evangelho de hoje, devemos de compreender que é necessário o milagre de Pentecostes que vamos celebrar no próximo domingo, onde em Pentecostes se chegou à unidade de entendimento, onde uma pessoa falava em uma língua e a outra entendia na sua língua materna. Devemos de compreender isso, devemos de entender tal fato. Por quê? Porque isso se opõe à Torre de Babel. A Torre de Babel, por causa da falta de entendimento, não conseguiu nenhuma ortopraxis, nenhuma ação igual. Devemos de ver que o Espírito Santo nos fará entender plenamente a verdade da fé e a colocar em prática conforme a vontade do Pai. Somente por essa graça sobrenatural do Espírito Santo nós podemos chegar a este único entendimento e compreensão da fé. É somente uma coisa possível para Deus, a ortodoxia, uma maneira de pensar da fé igual para todos. E isso pela obra e ação sobrenatural do Espírito Santo em nós, se nós nos abrimos a Ele, se nós o buscamos verdadeiramente. E o temos feito, irmão e irmã. E segue ainda Jesus falando no Evangelho. Quando estava com eles, guardava-os em teu nome. E mais adiante, e digo estas coisas ainda estando no mundo, para que eles tenham em si minha alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. O que é não ser do mundo? É não seguir o espírito do tempo. É não viver aquilo que cada tempo nos oferece. Ai, olha, o mundo vive assim, seguirmos o ideólogo da vez, ou ainda o filósofo, ou estas ideias, ou aquelas coisas que apareceram que são opostas ao Evangelho. O mundo aqui está em oposição ao Evangelho. Em um momento, Jesus diz: eles ficam no mundo. Por quê? Porque nós continuamos a sua missão enquanto igreja de Cristo. Mas o mundo, enquanto oposição, o mundo que nos rejeita, é justamente o espírito do mundo que se opõe à vontade de Deus, que se opõe a Jesus Cristo e sua verdade, o seu evangelho. E nós temos vivido, então, como pessoas que não seguem o espírito do tempo, que não seguem esse ou aquele filósofo ou psicólogo da vez, que traz uma ideia inovadora, mas que não está plenamente de acordo com o evangelho? Ou nos deixamos levar pelas belas aparências de novidades que vão aparecendo ao longo dos tempos? Ainda segue Jesus dizendo: não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus nos mostra que o demônio realmente existe, como em tantos outros trechos do Evangelho. E a sua oração é que o Pai nos guarde, nos proteja do maligno, para que o maligno não nos leve
a desviar do seu caminho, do caminho do Pai, do caminho da salvação, e assim nos perdermos eternamente e vivermos infelizes no inferno. E nós também temos desviado dos caminhos do maligno. Temos pedido ao Pai que nos livre realmente da ação do mal, do demônio. Segue ainda Jesus, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ao falar consagra-os, a tradução melhor é santifica-os. Separa-os para o culto, para o serviço. Nós devemos de ser separados para servir a Deus, única e exclusivamente a Ele e a ninguém mais. Nós temos assim servido verdadeiramente ao Senhor Deus, nos santificado na palavra, e esta palavra que nos recorda, é a verdade também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Logos, a palavra, mas Ele também é a verdade. Nós devemos de nos unir plenamente a Ele, e somente a fé, somente o Espírito Santo pode conseguir realizar tal fato em nossas vidas. Mas nós, assim, temos permitido, temos rezado para que isso aconteça em nós. E Jesus ainda continua nos mostrando que a fé tem que se tornar verdade em nós. E a partir do momento em que nós, iluminados pelo Espírito Santo, somos guiados à ortodoxia, a uma mesma fé, a fé que Jesus nos deu, nós nos deixamos convencer pela vida interior, pela graça sobrenatural manifestada em nossas vidas, conforme rezamos, vivemos os sacramentos, buscamos a força de Deus, nós nos deixamos ver que aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a igreja sempre ensinou, é uma verdade que não tenho como rejeitar e que eu preciso viver. E assim, o que acontece? Tudo o que é a verdade da fé se torna luz para iluminar o meu modo de viver e de agir. Estamos nos deixando conduzir realmente por tal graça, por tal ação do Espírito Santo? Passemos brevemente pelo Salmo que uma vez mais nos diz no seu refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. E no primeiro verso, suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes. A partir de vosso templo que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Nós pensamos somente nos reis da terra, mas também aqui está a falar de nós. Nós estamos caminhando ao encontro do Senhor e oferecendo os nossos presentes, em especial a nossa vida, o nosso ser, ao Senhor Deus, para que Ele viva em nós. Por fim, a primeira leitura. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Então, São Paulo pede por primeiro que estes sacerdotes, ou até mesmo os bispos, guardem, pastoreiem as ovelhas, pastoreiem a igreja de Deus, porque ele é cara, e devem de assim guardá-la de quê? Segue São Paulo dizendo: eu sei que depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho, lobos então que vêm do fora do rebanho. As heresias, a falsa fé, ideologias, coisas contrárias ao ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Parece que não é diferente dos nossos tempos. E nós também, não somente o padre, o bispo é chamado, mas todos nós somos chamados a zelar pelo rebanho do Senhor. E segue ainda: além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. As heresias que já nasceram desde os primeiros séculos,
Então, até mesmo de dentro do rebanho, podem aparecer pessoas que, não conhecendo a fé de forma profunda, como estávamos meditando no Evangelho, e buscando o conhecimento verdadeiro, através de leitura, meditação e tudo mais, vão colocar heresias, doutrinas erradas e vão retirar aqueles que deveriam de seguir a verdadeira fé e a salvação. Por isso estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Então, São Paulo fala de exortar a cada um, mas não somente a eles. Também exorta a nós nas suas cartas. Muitas vezes nós deixamos passar batido, não lemos, não meditamos, ou escutamos e escutamos de forma vazia. E diz ainda São Paulo: não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que em receber. São Paulo não usou nem da prerrogativa que podia de se alimentar do seu trabalho de apóstolo muitas vezes, mas trabalhou com suas mãos para conquistar o seu sustento. E nos recorda São Paulo que devemos de nos alegrar mais em dar do que em receber. Muitas vezes queremos possuir, ter e mais, e o quanto damos de nós mesmos. E o quanto também damos da salvação aos demais, não daquilo que é nosso, porque o que é nosso Deus nos reserva, mas o quanto oferecemos da fé, dos ensinamentos de Jesus, da oração para os demais, dando assim a fé também aos outros. Ou só queremos receber de Deus suas graças, suas bênçãos e não queremos falar da fé a ninguém. Porque o que vão pensar de mim? Ai, não, eu não tenho que falar, isso daí é o padre, são os outros. Eu não. Nós também temos que dar e temos que nos alegrar em dar a luz da fé aos demais. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, aflitos sobretudo por lhes haver dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Vemos o quanto Paulo era amado, e sabemos o quanto Paulo também era duro. São Paulo não era sincero, exortava na fé, não brincava com ela. Muitos hoje querem o Paulo água com açúcar, que não me cobre, não exija, não me fale, a não ser aquilo que eu quero escutar e que me convém. Ou acolhemos toda a verdade do Evangelho, como nos disse Jesus, ou nós nos perderemos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a entrar em sintonia com o Espírito Santo, para que, nos abandonando verdadeiramente na unção e na força do Espírito, nos deixemos conduzir à unidade da fé, à unidade da graça de Deus. E assim, compreendendo cada vez mais, entendendo cada vez melhor o que Deus nos ensina e quer de cada um de nós, possamos viver na sua graça e um dia possamos merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente e abençoado dia a todos.